Olá, eu sou Jennifer Castela de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde o direito, a arte, a psicologia, outros saberes e linguagens se entrelaçam. Se você ainda não conhece o nosso canal, vai lá no YouTube, te inscreve e fique por dentro de todas as novidades. Também você pode acompanhar o nosso programa pelo Spotify. Fique por dentro. No episódio de hoje, vamos conversar sobre privacidade e redes sociais. E para essa roda de conversa, nós convidamos a advogada Karen Henrique. Karen é advogada, professora, mestre em Direito e atua na área do direito digital e da proteção de dados. Tem, inclusive, uma certificação internacional da Exim nessa matéria. Também conosco, Mariana Coelho, que é psicóloga, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, com atuação em educação e atendimento clínico. Muito bem-vindas, gurias. Obrigada por estarem conosco. Obrigada. Então, este nosso tema das redes é algo que nós já fizemos alguns programas e sempre tem um recorte a mais para ser abordado, né? Porque hoje a gente vive quase que dentro de um mundo virtual. E a gente, às vezes, não percebe o quanto isso influencia ou como nós estamos dentro desse mundo sem perceber. Então, na temática de hoje, a gente pensou em conversar sobre esse viés. Então, eu vou começar com a Mariana. Mariana, por que a nossa vida atualmente ela é tão exposta? Será que a gente busca essa exposição? O que a gente quer encontrar com tanta exposição nas redes sociais? Será que a gente ficou dependente desse tipo de manejo? É um mundo que a gente inventou e a gente acha que governa, conforme os likes que a gente recebe ou deixa de receber? O que é isso? Eu acho que as redes sociais, ela traz esse lado da comunicação, né? De você estar em contato com as pessoas. E ela abre portas e caminhos e você conquista, você consegue coisas, você, né, se conecta com as pessoas de uma forma, às vezes, muito mais fácil, mas, ao mesmo tempo, a gente se perde nela, né? Então, a gente fica muitas horas, muito tempo nelas o tempo todo. Às vezes, a gente fica também querendo muito estar num lugar onde não é possível naquele momento, mas a rede social te leva a isso, né? Porque você vai se conectando, você vai entrando em contato, aquilo vai te dominando e você vai ficando ali na tela, né? Uhum. E isso acaba gerando uma série de complicações. E é claro que no momento que a gente está ali na rede social, a gente quer o olhar do outro, né? A gente se constitui com o olhar do outro. Uhum. E os likes, compartilhar, ver que, né, visualizou aquele com o seu comentário, aquele seu vídeo, te faz bem, né? O nosso ego, não sei se está correto. correto. Dizer, né? Acaba te validando o que você está falando. Você acaba saindo de uma rede muito pequena, às vezes, e acaba conseguindo, né, uma rede maior. Mas isso também gera muita insegurança, muita ansiedade também, porque você fica o tempo todo querendo aprovação do outro. Uhum. Querendo uma curtida, né? Querendo um comentário. Você vê se aquela pessoa olhou, não olhou, né? Você pensa muitas vezes você pensa na estratégia, às vezes, da postagem com os adolescentes e jovens, a gente vê, não, mas eu tô postando para conseguir algo, e quando não consegue, gerar uma atinge frustração. uma frustração enorme, né? E a gente acaba se expondo sem se dar conta. Isso é que eu fico pensando daqui um pouco, porque a gente tem várias possibilidades, mas tem às vezes a pessoa que ela se vai num restaurante, posta, se vai na esquina, posta, se faz não sei o que, posta. E a gente fica pensando, por que essa tamanha necessidade de exposição? Sim. É por aprovação, tu acha que é por aí? Eu acho que é uma aprovação, eu acho que as pessoas acabam querendo... hoje em dia se gera muito dinheiro também com isso, né? Gera-se muito emprego com isso, né? Então, tem uma parte que, às vezes, influenciadores, enfim, Sim. que hoje em dia é uma profissão, né? E que há uns 10 anos atrás, acho que a gente nem conseguiria pensar tanto como hoje em dia se tem esse caminho. E as pessoas, quando colocam as coisas do dia a dia, elas criam uma sensação de que você está perto dela. Que você é uma pessoa que você é próximo normal, dela. comum como eu.
Que você consegue, né? Que você é um amigo. E às vezes Isso você arrebata não é um amigo, a audiência, vamos dizer. Uhum. Uhum, é uma Tanto que eu acho que estratégia. é uma estratégia, né? E acaba que as pessoas também acabam ficam dependentes também, né? Porque aí tem que postar. E aí, né, aquilo gera Uma vai ansiedade, gerando um uma compromisso ansiedade, assim, de ter sempre conteúdo, de né? sempre ter conteúdo, de quanto às vezes você tem que ficar. É difícil de ficar offline, né? É difícil desligar o celular, é difícil da gente tá 100% se Desconectando. conectando. Uhum. E nesse processo todo, Karen, aí a gente se pergunta, né? Trazendo essa questão para o âmbito do direito. Então, a gente se verifica que a gente está, às vezes, super exposto sem se dar conta. Às vezes a gente se dá conta, às vezes é consciente, às vezes não é, como diz a Mariana, né? Às vezes é uma estratégia. Mas quais são, então, como é que isso é visto pelo nosso sistema, os riscos dessa exposição? O que o direito pode nos alcançar em termos de contornos? Porque às vezes a gente está ali nessa arena e nem sabe muito bem o que está sujeito, né? Perfeita. A tua colocação é ótima, Jennifer. Primeiro, eu quero agradecer o convite. O tema não pode ser mais gostoso da gente conversar e de talvez até fazer alguns alertas, né? Eu sempre penso que tratar dos assuntos, abordar os assuntos é uma forma de a gente colocar eles na discussão e trazer reflexão para as pessoas, né? Que muitas vezes não se dão conta. Na perspectiva do direito, eu acho que é muito interessante trazer esse histórico da privacidade, né? Porque a privacidade, ela começa como um direito, primeiro como quase que um privilégio concedido àquelas pessoas que tinham melhores condições e que tinham condições de ter a sua propriedade privada. Porque a primeira dimensão da privacidade, ela vem justamente com o direito de estar só. Né? E lá em 1890, nós já temos um texto publicado numa revista de Harvard dizendo, olha, the right to be let alone. Então, a privacidade era aquilo, não me incomoda, me deixa no meu canto. Né? E a gente enxerga isso muito bem na Constituição, na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, como uma garantia fundamental. O direito à intimidade, o direito à privacidade, né? A inviolabilidade do domicílio. O que é isso? Não é dado a ninguém o direito de invadir a minha esfera privada para pegar minhas informações, para usar dessas informações. Então, vejam, é que nem os direitos humanos, né? A gente tem várias gerações dos direitos humanos. E com a privacidade, ela começa dentro desse contexto. Então, muito mais num sentido negativo de não me amole, não venha me incomodar, porque eu estou no meu canto, no meu espaço. E aí a evolução da privacidade passa a ser justamente o direito que a pessoa tem de dominar e ter o poder sobre os seus dados pessoais. Né? E aí a gente passa por uma grande virada, que é onde a Lei Geral de Proteção de Dados, que é onde o Marco Civil da Internet aparecem justamente para empoderar aquela pessoa em relação aos seus dados pessoais, às suas informações. Porque hoje a gente tem um mundo que é um mundo da informação, o que a Mariana estava explicando aqui é justamente isso. Essa exposição, ela é uma exposição das informações de determinada pessoa, de nós todos, né? E a gente sempre teve uma lógica, né? Muitas vezes vocês devem ter ouvido, e as pessoas que estão aqui nos acompanhando também, o valor que o dado pessoal, que a informação tem hoje, né? A ponto das pessoas dizerem, os dados são o novo petróleo. Sim, mas só um pouquinho. Os dados são meus, né? E isso é uma coisa que nesse conceito evoluído da privacidade fica muito claro que eu sou o titular dos meus dados. O fato de eu ter entregado os meus dados para a Mariana não torna ela proprietária dos meus dados. Que era uma ideia que antigamente Mas e como isso pode ser contido num ambiente virtual? Que a gente, às vezes, faz questão de sair desse local privado e faz uma escolha de se expor. Exatamente. E o quanto, vamos dizer assim, que a gente abre essa guarda. Consentimento, qual a privacidade a parte da psicologia, consentimento e a parte do direito, o que nos protege, né? Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é assim, qual a privacidade que eu quero, né? Porque aí tu tens, muito relacionado ao conceito de privacidade, a transparência.
Porque na medida em que, né, a gente não diz, a gente diz são os meus dados, como a gente diz, são os meus braços, é o meu corpo. A gente não diz é o meu petróleo, né? Então, esse petróleo, esse valor todo, esse ouro todo, na verdade, é meu. E eu tenho o direito de dizer o que pode ser feito com isso, né? E saber, a transparência aqui é um elemento fundamental. Especialmente quando a gente está falando de internet, quando a gente está falando de redes sociais, de ter essa transparência. E aí, bom, eu aceito que isso seja feito com essas informações ou não. Porque o que a gente vê é que muitas pessoas não têm a mínima noção do que está sendo feito com aqueles dados que ela conscientemente está jogando na rede. E agora que tu falaste da questão, né, explicasse todo esse caminho jurídico da privacidade, daí eu trago aqui para Mariana essa questão da necessidade de um espaço de resguardo. Isso para o ser humano é importante, a gente tem que ter um espaço só seu, porque justamente essa coisa da devastação das redes, né? Eu digo devastação, tô aqui dramatizando, né? Mas é que em certo sentido... Mas ela é muito intensa, né? Muito intensa. E conjugando com o que a Karen está dizendo, na verdade, talvez a gente está ali exposto, e aí depois ela vai prosseguir, né, nas conclusões, mas talvez a gente nem se dá conta do que isso representa, né? Então, assim, o quanto é importante a gente ter um espaço de privacidade, não lá no mundo jurídico, mas no mundo interno. Sim, e se dá conta de preservar. A gente precisa cuidar e tomar ter esse cuidado, né? Assim, porque a gente precisa desse espaço para poder se modificar, porque na rede você acaba colocando suas opiniões o tempo todo, né? E às vezes ter esse momento seu de pensar, de repensar, de mudar. Porque aí alguns entram assim, mas eu acabei de colocar esse pensamento, mas eu já não estou pensando mais, aí o que vai acontecer? Começa a gerar uma insegurança muito grande, né? Porque também é muito imediato, a gente muito vai lá imediato, né? É muito rápido e refletido. Também, né? É muito rápido e, enfim, e é claro que eles acabam também gerando essa falta de privacidade, eles também vão colocando coisas, a rede vai te puxando para as coisas que você gosta, né? Eles vão te alcançando, né? Eles vão te dando esse acolhimento que é muito perigoso, né? Também. Sim. Porque aí você vai ficando ali cada vez mais preso e esquece de sair para conversar com os amigos, né? Muita gente acaba optando por ficar horas aqui, né? No celular. Sim. E perdidos ali, porque ela vai te levando, né? A privacidade ali acaba e vai também invadindo, a lógica das redes também vai te solicitando exposição, né? A gente estava falando dos influencers, então assim, já ouvi várias vezes, mas tu tem um perfil, mas então tu tem que colocar um pouco da tua vida pessoal, se tu foi na ginástica hoje, se tu foi, que as pessoas querem entender, te ver como tu dissesse, próximos, né? E aí isso também te convida a expor a tua privacidade em alguma medida, né? Claro, tem núcleos dessa privacidade, mas assim, cada vez mais vai ficando devassado se a gente for jogar o jogo que a rede nos propõe, né? De popularidade, de aprovação e likes, né? Nesse sentido, porque assim. a rede, ela pede para você, ela quer, na verdade... ela quer ter uma relação, né? E só vai ter uma relação com uma pessoa longe quando você começa a colocar as coisas no seu dia a dia, né? Então, vocês podem perceber, os que têm mais sucesso estão ali o tempo todo colocando, postando muito conteúdo. E conteúdos assim, né? Da sua vida privada. Tem, por exemplo, tá vinculado com um perfil profissional, mas tem o lado particular que tem que aparecer. Um pouco da família, um pouco do cachorro, um pouco do... Tem que ter. E aí você acaba também expondo muito também, né? Porque não é para todo mundo que eu quero mostrar. Todo mundo conhece o meu filho, vamos supor, né? Sim. Esse assunto das filhos é um podcast inteiro, só sobre a exposição das crianças, né? Não, eu não quero que todo mundo saiba onde eu moro, mas assim, ao mesmo tempo você tem que colocar o café onde você vai, né? Porque isso vai te aproximando das pessoas. É isso que você vai se sentindo mais próximo daquela pessoa. É um jogo difícil de jogar se a gente tem consciência de onde que tá pisando, vamos dizer, né? E aí eu ia dizer pra Karen, eu conversei com a Karen nos bastidores um pouco sobre como a gente trabalha aqui no nosso podcast, com a sugestão de vídeos, documentários, aí a gente
pensou. Aí a Karen disse, tem um muito interessante, que é sobre a privacidade hackeada, de 2019, né, Karen? Que é um documentário que fala dessa exposição de dados. Aí não sei se pode fazer pode dar um spoiler. Aqui a gente dá spoiler, rapidamente, assim. Esse documentário, o pessoal ir conferir. Ó, tá aqui o cartaz. Isso, Fala, Karen. o Privacidade Hackeada, ele é um documentário que está disponível no Netflix e ele conta um escândalo que aconteceu envolvendo o Facebook e uma empresa chamada Cambridge Analytica, que foi a que conduziu a campanha eleitoral de 2016 nos Estados Unidos, né? E depois uma outra campanha presidencial na África também, e que foi responsável pela saída do Reino Unido do Brexit. Também conduziu ali uma campanha para fazer essa votação. E por que é impressionante, né? Esse documentário ele mostra muito bem, porque a Cambridge Analytica, eles afirmaram que eles coletavam, na época do processo eleitoral, que eles tinham mais de 5 mil dados pessoais de cada eleitor americano. E isso com base no Facebook, porque eles tinham, né, o documentário mostra isso, né, que eles estavam instalados dentro da empresa, dentro do Facebook, na época não era Meta ainda, e ali trabalhando com essas informações. Então, aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, mas eu nem tenho 5 mil informações para alguém coletar de mim, né? Porque a gente não se dá conta, mas é exatamente tudo aquilo, todo o teu comportamento dentro da rede. Pode ser feita uma leitura a partir E não só enquanto tu está no aplicativo, né? Porque nós temos alguns... Depois o outro documentário que eu vou comentar, que é o Termos e Condições, justamente fala sobre essa questão de quando a gente instala um aplicativo no telefone, no computador, o que é que a gente está dando acesso para aquela empresa, né? Porque uma coisa é a gente expor a nossa vida para pessoas que estão ali na nossa rede, né? Só que não são só aquelas pessoas, a gente está entregando isso, esses dados todos, essas informações todas, e às vezes muito mais outras informações que a gente nem se dá conta que está entregando, para empresas. E essas empresas de tecnologia... Eu vou até pedir para o pessoal aqui da produção também. Né? Agora vamos colocar o cartaz deste outro documentário. Que a Karen fala... Que isso é interessante, né? Porque a gente estava trabalhando ali com a Mariana falando... a gente faz uma escolha, vai escolhendo o que a gente quer colocar, como se a gente tivesse total controle de quem que vai estar conhecendo um pouco mais de nós. Só que tem um outro lado, que é esse que a Karen traz... Que são esses termos e condições que a gente nem sabe que autorizou indiretamente ou diretamente. Isso porque as pessoas não leem os termos de serviço, né? Os termos e condições. Às vezes não leem um contrato de aluguel. Imagina se nós vamos ler... E não, é muito chato. Não estou dizendo que é certo. O ideal seria. Mas a gente não tem essa cultura, né? Não tem. E a rede traz um manancial de questões novas, jurídicas, que a gente não... E a gente também vai um pouco na confiança. Aquele aplicativo está todo mundo usando. Bom... Exato. Então, não tem nenhum perigo, né? Exato. Não tem e perigo. Muito hoje esse critério de validação, né? Onde todo mundo tá, onde todo mundo diz que tá legal, onde todo mundo diz que é bom. Quer ver, pega um exemplo, esses de inteligência artificial, que tu manda uma foto tua e eles fazem várias versões. Gente, tu tá entregando biometria. É biometria, dado biométrico, dado sensível. Para a Lei Geral de Proteção de Dados, biometria é dado sensível. Né? Então, assim, as pessoas não se dão conta, e a gente tem uma frase, né, que eu acho sempre muito boa, assim, quando o produto é de graça, é porque você é o produto, né? Então, alguma assim, coisa tem. O aplicativo que não tá te cobrando nada, tu é o produto que ele quer, né? Seja pela tua biometria, seja pelos teus dados pessoais. E nesse documentário do Terms and Conditions é bem interessante porque eles mostram, inclusive, aplicativos que fizeram, assim, de brincadeira, colocaram coisas absurdas. Teve um que era um de games que dizia assim, que a pessoa que aceitava, né, a instalação do aplicativo teria que dar o seu filho primogênito para a empresa. As pessoas aceitaram, um monte de gente porque ninguém lê. Porque ninguém lê. Né? E aí eu até imprimi aqui para ler para vocês, porque eu achei muito curioso, porque é uma rede social que tem um uso bastante massivo, especialmente por adolescentes, crianças e adolescentes, tá? Não vou dizer qual é a rede, mas eu achei interessante porque eles falam, tá? E eu procurei nas outras redes e eu não encontrei nos termos e condições de forma explícita como tá aqui, mas eu desconfio que nas outras redes isso também acontece, tá? Mas eu vou ler para vocês o que diz aqui. Informações técnicas que coletamos sobre você.
Coletamos certas informações sobre o dispositivo que você usa para acessar a plataforma, como seu endereço de IP, agente do usuário, operadora de celular, configurações de fuso horário, identificadores para fins de publicidade, modelo do seu dispositivo. Quer dizer, qual é o teu telefone celular? É um iPhone 12, 13, 14? Porque isso informa coisas sobre ti. Consumo. Sim. Tá? O sistema do dispositivo, o tipo de rede, o ID do dispositivo, a resolução da tua tela, do teu dispositivo. Nomes e tipos e aplicativos e arquivos que tu tem dentro do teu celular, que não é aquele aplicativo ali. Padrões ou ritmos de digitação. Tu digita mais rápido, tu digita mais devagar, tá? Estado da bateria. Configurações de áudio e dispositivos de áudio conectados. E daí tem mais algumas coisas aqui. Mas vocês estão entendendo? Uhum. Sim. Que eles estão monitorando a velocidade que tu digita. Sim. E todas essas informações, aí voltando lá para privacidade hackeada, o que acontece, né? Qual é a discussão e que levou a corte, né, britânica e a corte americana a interrogar, teve toda uma investigação ali com aquelas pessoas. Por quê? Porque a partir dessas informações, tu traça perfis e tu antecipa comportamentos da pessoa, né? Tu sabe como que a Jennifer pensa, tu sabe como a Mariana pensa, tu sabe como a Karen pensa e tu conduz a tomada de decisão. E aí é que é o perigo. Sim. Né? Claro que a gente tem Perde uma série... autonomia ali de... Tu tem uma de se série de autogovernar, vamos dizer, riscos... em alguma medida. Né, da exposição de sequestro, né, dessas coisas assim que são o que a gente até consegue pensar de uma forma mais né, clara. Agora, que alguém pode estar me influenciando na minha tomada de decisão, como diz a Mariana, porque eu estou ali vendo, e aí a publicidade que me é entregue, né, os vídeos que aparecem para mim, as notícias que aparecem para mim, tudo isso faz com que eu tome certas decisões. Sim, e que foi dado a partir dos dados, né? O quanto essas informações, Mariana, de comportamento, assim, que a gente não se dá conta, mas às vezes uma fotografia, uma escolha que eu faço, eu tô revelando ali para um psicólogo, para alguém que está especialista nessa leitura de comportamental, seria isso? Ele tira muita coisa. Ele tem essas informações, os seus desejos, né? Porque não deixa, você acaba desejando ali algum produto, o que isso te faz, te move, o que te inspira. E aí e isso vai vindo as informações, né? E vai aguçando os desejos, na verdade, né? Porque ele quer que você tenha um consumo, que você veja tal vídeo, enfim, né? Ele vai te levando isso, assim. Sim, ele também formando, como diz a Karen nesse documentário, formando, em certa medida, a tua opinião sobre determinado tema. Ele pode te alcançar elementos para que tu te convença daquela tese, vamos dizer, que ele que gostaria que tu concordasse. Ele vai saber como chegar até ti, nesse sentido. Ele sabe como chegar a você, né? Ele sabe como prender sua atenção, mas isso, né? E hoje em dia a gente percebe que as pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande de fazer um pensamento crítico, né? De querer criticar, de desenvolver uma conversa, né? Os adolescentes hoje em dia, os jovens, é difícil de ter uma conversa. Olha, fala o que você está sentindo, o que você sentiu. É muito difícil, porque eles estão tão acostumados com algo tão rápido, tão superficial. Então, eles acabam também ficando presos a uma única narrativa, né? Uma única forma, sabe? Né? Então, não conseguem elaborar uma crítica, né? Estão me mostrando esse vídeo... Mas vou fazer um filtro. Porque eu tô vendo que... né? Tô escolhendo isso daqui. Eu gosto. Não, eu não gosto. É difícil para fazer isso, né? As pessoas acabam não tendo esse olhar, esse pensamento. E sim sendo contaminadas, né? Induzidas, assim. E vai para um consumo. E vai para também uma angústia do tipo... Eu não consigo esse padrão. Sim. E isso gera muitas depressões, né? Gera angústia, enfim. Acaba que as pessoas acabam se engolindo, né? Uma autoestima baixa, por exemplo, sim, né? E perde um pouco... Aí agora pensei aqui, é interessante que a gente doa a nossa identidade e perde a identidade. No sentido de que a gente está passando todas as nossas informações para alguém nos ler, vamos dizer, mas a gente mesmo está se dissolvendo ali.
porque a gente já pode estar buscando parâmetros que estão fora de nós, né? E É um isso pouco vai isso. gerando, né, uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande. É muito fácil você perceber pessoas muito angustiadas, com uma ansiedade, né? Porque acabam que estão o tempo todo na rede. Você acha que isso aqui é... Você domina, mas geralmente eles acabam Não é, né? te dominando, assim, né? Então, Sim. vai vai perdendo a qualidade, né, das relações, enfim. Então, vai se contaminando mesmo. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que ter um... E a gente estava falando essa questão, tem mais um documentário que a gente levantou aqui, que é mais recente, é deste ano agora de 2024, né? Que é Ashley Madison, produção de 2024, vamos botar o cartaz. Que ali houve ali aparece um vazamento de dados. Então, quer dizer, olha só, pelo que a gente está conversando, são várias, eu gosto de usar, agora eu gostei dessa palavra, várias camadas. Porque todos os assuntos têm várias camadas. Mas assim, a gente viu, tem aquilo que a gente coloca e não se dá conta, e quer se expor. Um pouco a gente quer se expor e vai se expondo. E alguém está nos lendo. E sem a gente perceber, e a gente nem sabe que condições a gente permitiu, né, de acesso a essas informações. Com que objetivo, o que vão fazer dos dados. E tem também o vazamento de dados, que é uma outra situação que eu acho que esse documentário vai retratar melhor. Karen? Sim. E aí ali o que tá em discussão? Esse daqui, eu, assim, comecei a assistir sem ter ideia do que se tratava. E eu sempre gosto de fazer essa conexão, né, Jennifer? Eu acho bem legal, assim, a gente que dá aula para trazer para os alunos, né? Porque é uma coisa mais concreta, mais divertida do que o direito duro, né? Sim. E esse também é um documentário, ele conta a história de uma plataforma digital que foi criada no Canadá e que depois acabou se expandindo para o mundo inteiro. E qual era a proposta dessa plataforma? Era oferecer o cadastramento das pessoas que gostariam de ter um relacionamento extraconjugal. Então, assim, pessoas casadas que gostariam de sair com outras pessoas. E qual que era o grande mote dessa plataforma? A privacidade. Ninguém vai ficar sabendo. O que eles vendiam como, assim, né? O grande segredo deles, maravilhoso, era a privacidade, o sigilo total. Ninguém vai saber desses que você... encontros. Não, e não é só os encontros, gente. Assim, ó, quando a pessoa se cadastrava, ela falava de todas as suas preferências sexuais, de tudo aquilo que ela, né, desejava, o que ela esperava, né, do outro, do que ela estava buscando ali. Uma série de informações, tá? E aí eu acho que tem um aspecto da privacidade que também, assim, é muito comum quando a gente conversa com as pessoas e traz o assunto da privacidade. Primeiro, aquela ideia de que, assim, eu só preciso me preocupar com a privacidade quando eu estou fazendo algo errado, né? Tipo, se eu quero fazer alguma coisa que eu não quero que ninguém saiba, daí eu vou pensar na privacidade, que é exatamente isso aqui, né? Vendia, né? O slogan deles era incrível porque era assim, life is short, have an affair. Eles incentivavam que as pessoas tivessem casos extraconjugais, né? E com propaganda na TV, e o negócio bombou mesmo. Então, primeiro que a ideia do que, não é só o que tu tá fazendo de errado que tu quer esconder. Não é essa a perspectiva da privacidade, né? A gente tem que pensar na privacidade. Ou então, uma variação desse tema é aquela frase assim, eu não tô nem aí porque eu não tenho nada para esconder. Sim. Não é isso. Não é nessa perspectiva que a gente tem que pensar. E o que aconteceu aqui foi justamente isso. O site foi hackeado, porque ele não tinha toda essa preocupação com a segurança da informação. E não só isso, porque o hacker primeiro acessou, avisou que tinha acessado e já foi um tumulto, porque tu imagina todo mundo que estava ali, né, na perspectiva de que estava tudo em sigilo. Descoberto. E as informações foram reveladas, foram vazadas, né? Então, assim, bom, aí tem ali o desdobramento. Teve gente que se matou, teve... Sim, né? isso é uma coisa muito séria, né? Muito séria. Essa questão do... Porque isso que eu digo, quando a gente chega... A Mariana tá falando desde essa questão da exposição, às vezes a gente vê muitos adolescentes, tem situações muito difíceis ali, né? Claro, a gente tá falando assim...
das plataformas, tem, por exemplo, o WhatsApp, né? A gente vê muito isso nos tabelionatos lá que a gente trabalha. Atas notariais, que são documentos que vão, então, fazer a prova daquilo que aconteceu dentro de um grupo de WhatsApp. Às vezes uma foto, um nude, né? Eu sempre digo para meus filhos, não mandem nude. Porque às vezes, principalmente um adolescente, né, num ritmo de confiança, abre mão da sua privacidade e aquilo ali vai parar aonde? E o efeito que isso pode causar psicológico? Né, Mariana? Como é que é isso? Não, as pessoas acabam... Quando acontecem esses vazamentos, né, vem uma depressão e ficam também presos, porque muita gente também manipula isso, né? Essas informações para conseguir, enfim, desde o dinheiro até... E um terror psicológico mesmo, né? Então, que parece umas chantagens, enfim. Então, as pessoas acabam não conseguindo sair desse ciclo, assim, né? Muita gente... Então, muitas acabam se isolando cada vez mais, né? Não conversam com os pais, ou não conversam com a família. E isso acaba... O quarto acaba ficando como se fosse um cativeiro nesse sentido, né? Porque acabam não querendo se expor mais, não se relacionar mais. E também gera uma insegurança no relacionamento com o outro, né? Porque Deixa você de confiar. sempre fica com medo de que pode acontecer de novo, né? Se você confiou em mandar um nude para alguém e isso acabou, né, vazando, enfim, indo para as outras pessoas, quem dirá que o outro não vai fazer? Então, o outro acaba sendo uma ameaça, né? Você acaba não querendo se relacionar mais. E é muito difícil, né? Porque é difícil de voltar essa confiança, né? De confiar em você, que você pode confiar no outro, que tá tudo bem, não é todo mundo que vai fazer isso, enfim, que vai utilizar isso. Sim, então é um jogo que a gente confia na hora que a gente se expõe, talvez ali, né? Tem que ter muita confiança para se expor. Você tá envolvido, né, nesse relacionamento, nessa relação. E é interessante, esse site, ele te propõe isso, né? Confie que aqui é seguro, então te vende isso. Então é como se fosse um grande nude, né? Que foi revelado, porque todas essas informações estão numa proporção maior. Então, aquele lá individualmente, né? Às vezes que a gente sabe que é um adolescente, e ali foi numa proporção, mas seria uma situação parecida, né? Que tu depositou a confiança para passar aquela informação e, bem ao contrário, essa confiança foi rompida e os prejuízos que daí advêm, né? E uma irresponsabilidade por parte da empresa, porque se ela se compromete com a privacidade... Foi o que ela vendeu, vamos dizer. Ela tinha que investir nisso, né? Porque a gente sabe... Dos dados. Exatamente, porque, né, os meios... Claro que nada é... imbatível, né? Quando a gente fala de segurança da informação, não existe 100%. Não existe 100%, né? Então, tu tá sempre trabalhando com a mitigação, né? Ou com a eliminação, mas muito mais com a mitigação. Mas o que, aparentemente, no documentário deixa dito, né? É que não houve um investimento necessário para atender essa expectativa que a pessoa que estava... E assim, gente, mundo inteiro mesmo, assim, né? Porque eles foram crescendo, e aí o impacto disso foi muito grande, né? A empresa continua, ela ainda continua existindo. Eu até fui pesquisar para ver. E aí é interessante porque o Ashley e Madison, eles usaram porque são nomes de mulher, nomes de mulheres, vamos dizer assim, de classe alta, né? Assim, no contexto, provavelmente, dos Estados Unidos, Canadá. E é só os 2 nomes femininos, assim, que eles chamaram pra... E daí tinha todo um detalhamento, porque as mulheres se cadastravam de graça e os homens, conforme eles iam ali utilizando, eles iam pagando. Era um sistema de créditos, assim, tu ia colocando os créditos e para tu fazer as interações, tu ia pagando mais, né? E é interessante de ver. Vamos ter que conferir. Aqui a gente dá esses spoilers, mas a gente não conta tudo. Vamos ter que, a gente é para ficar curioso para ver, não, né? vale a pena, é divertido. Não, e o que fez sucesso, bem provável, é essa questão de ficar escondido, né? Do sigilo, né? De não ser, né? De você conseguir ter outras relações, né? E não ter... O risco da exposição. O risco de...
Não é? E aí vem o que aconteceu com o vazamento, bem ao contrário, né? Uma Uhum. exposição super Porque Não, exposição. deve eles ter começam sido comentando que, devastador. né, na questão de traição, os ambientes mais frequentes são do trabalho, né? Uhum. Tipo, tu tem lá um colega de trabalho, Sim. daqui a pouco tu tá te Procura envolvendo. em outro lugar. E que isso é uma coisa, é um fator que atrapalha, porque acaba, né, a chance daquilo vir à tona, de se Sim. tornar Sim. público é maior. Então, a plataforma vem para Resolver resolver esse o problema. problema, né? Aham. E no fim... Não, é bem interessante da gente acompanhar os desdobramentos. Eu vou assistir. Também vou assistir. E agora, eu queria perguntar, assim, para Mariana, o que tu acha, assim, de tudo isso que a gente falou, pra gente já ir conduzindo, né, pro encerramento. Isso é um caminho sem volta? Ou será que são fases que a nossa, né, que a humanidade vai passando, a tecnologia vai imprimindo e a gente, às vezes, vai ter um retrocesso, a gente vai todo mundo querer sair dessas redes, ou não tem como mais? Ou a gente vai achar um caminho intermediário? Tem como prever? Qual a tua opinião, teu sentimento Eu daquilo acho que tu... que a rede social, ela não tem como voltar, né? Não tem como acabar, assim. Eu acho que ela cada vez mais vai se fortalecendo, mas eu acho que vem uma geração que consegue, talvez, lidar um pouco melhor do que essas que estamos, né, que está vivenciando nesse momento, assim, que consiga criticar um pouco mais, que consiga filtrar um pouco mais, até perceber, né, olha, porque tem muita gente adoecida, né, e todo mundo acho que conhece alguém que ficou um pouco mais adoecido em questão da rede, né, que teve um uso fora do comum ali, então eu acho que ela passa a ser uma coisa frequente, mas não, o encantamento sempre vai ter, mas acho que a gente vai saber lidar um pouco. Eu espero que a gente saiba, porque acho que tem que lidar, porque é uma rede até conversar sobre isso, falar, conversar, trazer... saber o quanto tempo fica, né? Se organizar, porque é mentira se a gente falar, as crianças não podem usar. Não, elas vão usar, mas como é que vão usar, né? A gente precisa começar a dosar, né? As escolas também precisam pensar um pouco nisso também, né? É importante ter, mas como ter, né? O tempo, o limite, o que ter nessas redes, né? É como uma necessidade de uma educação para essa temática. Eu acho que a gente vai ter que ter uma reeducação, assim, mas ela é muito potente também, né? A gente é atropelada às vezes, né? Ela tem essa conexão que faz, que amplia o seu mundo, né? Sim. E ela muito sedutora, né? Muito sedutora, né? Então, eu acho que acabar, ela não vai, mas eu acho que a gente tem que aprender assim, ter caminhos, assim. Então, tá. E a Karen, e no direito, quais são algumas dicas? O que já tem? O que a gente já pode aprender desde logo? Que alguma coisa que tu possa deixar que o pessoal que está nos ouvindo, algumas dicas que a gente pode ter de proteção, se dá conta. Não aperte esse botão, aperte o outro. Eu acho que a Mariana tocou num ponto que é fundamental, assim, eu falo da educação digital, né? Não adianta, a gente tem que trabalhar com a educação digital. Das crianças até os nossos pais, até os avós, quer dizer, a gente precisa entender qual é o nosso relacionamento com isso, porque realmente voltar, eu acho que não tem, não tem como, né? E o direito hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe, né? Porque a nossa lei ela é de 2018, mas ela tem uma inspiração na legislação europeia, que é uma legislação muito mais protetiva do cidadão do que, por exemplo, a legislação americana. Né? A legislação americana, e tem toda uma fundamentação para isso, os americanos eles estão dispostos a entregar mais os seus dados, justamente na perspectiva da segurança, dizendo assim, não, tu pode ouvir as minhas ligações, tu pode ler os meus e-mails, se isso for para minha segurança, eu autorizo. A posição europeia não é nessa linha. E a nossa legislação, ela é de inspiração da GDPR, da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né, da União Europeia. Então, a gente já tem esses direitos dos titulares que vêm com o que a gente chama de autodeterminação informativa, que é o exercício da privacidade, já está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Só que as pessoas, claro, elas precisam se apropriar disso, né? Então, assim, esse direito à transparência, esse direito de saber o que está sendo feito com aquele dado pessoal, com aquela informação minha que eu estou entregando, isso é fundamental. E, claro, isso vem nos termos e condições, isso deve vir nos termos e condições. É isso que a lei diz, né? Tu tem um aplicativo,
Beleza, mas me diz o que tu vai coletar, com qual finalidade, o que tu vai fazer com isso de forma clara. E a né? gente, né, então, ali que está usando, seria tentar procurar se informar sobre esses termos, tentar olhar as letras pequenas que estão ali no celular. Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, pensando, né, a gente Porque quando a gente autoriza, autorizou. E é muito chato de ler, sabe? Pois assim, é. ó, eu que adoro ler um contrato, que adoro ficar lendo 1000 páginas, aquilo ali é muito chato. Então, o que eu acho que é o caminho, talvez, que a gente vá precisar, assim, que a legislação, né, melhore, é justamente no sentido de facilitar. Isso tem que ter uma linguagem objetiva. Isso não pode ser uma coisa enfadonha que tu começa a ler e quase morre, desmaia porque tá ali 25 minutos lendo com uma letra minúscula. Não, né? Tem que ser uma informação clara. Essa que eu li para vocês aqui é uma informação clara, né? Mas eles têm que ter formas de comunicar Melhor. para o titular de dados. Eu acho que esse é o grande passo que a gente talvez ainda precise dar. Eles precisam fazer vídeos curtos, como eles fazem para divulgar algo, falando sobre isso, assim, né? Sim, Deixando que a gente claro use, isso. talvez usar a mesma forma... metodologia, o mesmo sistema mais concreto para que a pessoa tenha acesso a essas informações. Com uma linguagem fácil, com uma linguagem acessível, né? Que a gente pensando assim, quase como o tratamento que a lei do consumidor, de defesa do consumidor busca, né? A mesma que lógica as pessoas aplicar. precisam entender, nem todo mundo é formado em direito, né? Sim. Então, acho que é isso, a educação digital. É o caminho. Os cuidados, é óbvio, né? Porque eu digo assim, ó, se a gente lê os termos e condições, a gente praticamente não aceita nenhum aplicativo. Né? Porque vai ter alguma coisa ali que tu vai dizer assim, não, isso aqui eu não concordo. Não, isso eu não quero. Não quero que faça. E tu não tem negociação, né? E muitas vezes tu precisa do aplicativo, porque é uma coisa de trabalho, porque é uma... Né? Então, assim, tá, e aí? Qual é o meu dilema agora? Eu vou entregar o que eu não quero ou eu não vou ter o aplicativo e não vou poder fazer o que eu preciso? Esse é o dilema que a gente vive hoje. Fazer essas escolhas e, então, educação digital, seja pelo âmbito dos aspectos psicológicos envolvidos, jurídicos, então, a gente tem que falar sobre esse tema, propor que isso venha. Precisa conversar bastante sobre esse tema para a gente amadurecer e poder achar alternativas. Então, tá, gurias, adorei a conversa, foi muito enriquecedora, assim, porque vai abrindo caminhos para a gente poder achar soluções, né? Porque acho que chegamos à mesma conclusão. A minha pergunta foi assim, né? Para instigá-los, né? Será que tem volta? A gente sabe que não, né? Então, a gente vai ter que aprender a lidar melhor e se proteger melhor, né? Acho que é por aí. Então, tá bom. Muito obrigada, agradeço muito mais uma vez a participação das duas. Foi ótimo. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. E fique ligado aqui, não te esquece, se inscreve lá no canal do YouTube, ativa as notificações, que aí você vai ficar sabendo de todos os nossos episódios. Tá bem? Até a próxima!